Estamos ao vivo com o programa Palavra e Luz, nesta sexta-feira, na TV Rio Preto, canal 7 da NET, nas redes sociais da INSA TV. E você é meu convidado, meu e do Tiago, para assistir e acompanhar esse programa e meditar na Palavra de Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja no teu coração e esteja em você exatamente agora, neste momento. O programa Palavra e Luz traz como tema para esta noite conhecimento humano e sabedoria espiritual. Dois caminhos, duas possibilidades, dois caminhos que levam a dois lugares distintos. Eu convido você a espreitar por este programa, ouvindo esta palavra, refletindo e meditando a respeito do que vamos falar nesta noite. Seja bem-vindo. O programa Palavra e Luz é uma iniciativa da INSA TV, é uma iniciativa da TV Rio Preto, e você pode acompanhar inclusive o nosso programa nas redes sociais do YouTube e no Facebook com o nome Palavra e Luz. Eu convido você a abrir a tua Bíblia, caso você tenha uma Bíblia perto de você, abra em Provérbios, e caso você não tenha uma Bíblia perto de você, coloca a tua mão no teu peito, feche os teus olhos, escuta esta palavra com bastante atenção, deixa essa palavra serenar no teu coração, na tua alma. Leia o texto, se você puder, leia esse texto aí na tela da tua TV. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Está dizendo assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha só que coisa linda, que maravilha. Não te firmes no teu próprio entendimento, mas te entrega ao Espírito Santo de Deus para que ele guie os teus caminhos. É com esse texto bíblico de abertura que damos início ao programa Palavra e Luz, chamando você a meditar a respeito desse tema. Até onde, de que maneira eu posso ir com o conhecimento ou a sabedoria humana, e quais são os destinos, quais são os propósitos, quais são os tesouros escondidos na sabedoria espiritual, na sabedoria que vem do alto. Eu estou aqui com o Tiago Ruiter para fazer a música, a canção desta noite, e eu convido você para ouvir comigo também esta canção que o Tiago trouxe para você esta noite. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em seus braços é o meu descanso. Em seus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca
nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços é o meu descanso. Em seus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. E luz, com o tema hoje, conhecimento humano e sabedoria espiritual, dois caminhos, duas escolhas, duas possibilidades que se abrem à nossa vida desde muito cedo. Nós estamos vivendo uma cultura e vivemos uma cultura que nos apresenta a possibilidade do conhecimento humano como a única possibilidade de nós fazermos escolhas em nossa vida. Todos nós crescemos, por exemplo, com a ideia, né? Filho, estuda, você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, você tem que conhecer as coisas, etc. e tal, porque sem estudar, sem faculdade, sem pós, sem MBA, sem essa coisa toda, sem essa parafernália toda de ensino científico, ensino humano, você não vai a lugar nenhum. É isso que você aprendeu na cultura em que nós vivemos, uma cultura que nos apresenta, nos mostra que o conhecimento humano é aquele que pode nos levar a algum lugar. E nós vivemos assim praticamente nesses últimos 500 anos de maneira preponderante, desde o fim do feudalismo, da Idade Média e o início da modernidade, nós aprendemos a entender que o conhecimento humano, o conhecimento científico, que o progresso pode nos levar a algum lugar, que é o progresso humano, o conhecimento, o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que podem transformar a vida humana e torná-la melhor. E muitos de nós, talvez quase todos, empreendemos a nossa vida na busca deste conhecimento. Seja mais ou seja menos, a maioria das pessoas acabam fazendo isso. Eu pergunto para você, você está bem? Você está feliz? Você está satisfeito com o conhecimento que você adquiriu? Esse conhecimento que você adquiriu trouxe contentamento, alegria, trouxe paz ao seu coração ou não? Você fez graduação, fez uma pós, um mestrado, doutorado? Você está se sentindo bem com isso? Você sente paz? Você sente um refrigério de descanso em seu coração? Ou você sente-se abatido, prostrado, desanimado, triste com esse conhecimento? É interessante a gente falar sobre isso, porque quando nós falamos de conhecimento, nós estamos falando sobre entender alguma coisa, compreendê-la. Agora, compreender alguma coisa naquilo que ela é e no seu significado são coisas bastante diferentes. Você pode saber, por exemplo, que tomate é fruta, mas que ainda que tomate seja uma fruta, você não deve colocá-lo numa salada de frutas, porque você vai estragar a salada de frutas. Você saber que tomate é fruta é conhecimento. Você saber que não colocar tomate na salada de frutas é sabedoria. Você entende o que eu quero dizer? O que eu quero dizer para você, meu amigo, que a quantidade de conhecimento que você pode acumular a respeito de qualquer coisa não significa que você vai viver uma vida melhor e nem que esse conhecimento pode emprestar para você um sentido para a sua existência. Muito pelo contrário, o acúmulo de muito conhecer pode trazer, como diz aliás Salomão em Provérbios, pode trazer enfado e cansaço. Muito conhecimento, muita letra, segundo a própria Escritura, pode matá-lo. Sabe por quê? Porque conhecimento não edifica.
Conhecimento não edifica. Conhecimento é um entendimento de uma determinada realidade, mas o entendimento de uma determinada realidade não vai trazer você de encontro ou ao encontro do significado da tua vida e da tua existência. Você sabe que o homem, a partir do século XV, XVI, estou falando de 1600, 1700, o homem desloca Deus do centro da sua existência, o homem desloca o mundo espiritual do centro da sua existência e coloca o homem no centro da existência. O chamado humanismo. O que é a filosofia humanista? A filosofia humanista é o entendimento de que Deus não existe, de que Deus é uma abstração criada pelo homem e que, na verdade, o homem é o centro de tudo e o homem é aquele que dá significado a todas as coisas. Portanto, é aquilo que o homem diz que as coisas são, que revela aquilo que as coisas realmente são. O homem desenvolveu a ciência, desenvolveu o progresso, as cidades cresceram, muitas melhorias de fato foram trazidas. A filosofia humanista, a filosofia iluminista, o racionalismo, todo esse conjunto de pensamentos filosóficos, tudo isso tinha o intuito de produzir aquilo que os filósofos acreditavam ser a possibilidade de construir um paraíso na Terra. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas a ideia dos filósofos humanistas, iluministas, racionalistas e outros tantos, era de que Deus não existe, de que não há um paraíso para onde nós possamos ir, mas que o homem, a partir da ciência, a partir do conhecimento, a partir do progresso que ele pudesse criar, o homem faria o paraíso aqui mesmo. Ou seja, o homem acabaria com as doenças, o homem acabaria com as tristezas, o homem acabaria com a miséria, o homem acabaria com as injustiças, tudo isso simplesmente porque, conhecendo a realidade, tal qual a realidade é, esse homem poderia sanar todos os problemas. Se existe miséria, há uma razão para a miséria existir. Vamos conhecer essas razões e nós vamos acabar com a miséria. Se existem doenças, é porque existe um motivo para essas doenças existirem. Vamos compreender a razão das doenças existirem e nós poderemos terminar e acabar com as doenças. Os homens morrem. Vamos entender por que os homens morrem. Entendendo como eles morrem, eles não morrerão nunca mais. E foi a partir disso que o homem, se fiando no próprio conhecimento, acreditou, e ainda acredita de certa maneira, que ele pode dar um sentido para a sua existência. No entanto, nunca vivemos um tempo onde as pessoas se sentiram tão infelizes, tão tristes e deprimidas, como elas estão se sentindo agora. Eu quero que você fique com mais uma canção do Thiago Reuter. Permaneça conosco para essa reflexão e essa meditação sobre conhecimento humano e sabedoria espiritual. Tua voz me chama sobre as águas, onde meus pés não podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das alas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Voz me chama sobre as águas, onde meus pés não podem falhar.
ali te encontro no mistério, em meu amar confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me mais fundo que em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Essa música, glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Que você esteja sendo abençoado neste momento, nesta noite, que você esteja sendo abençoado neste momento, seja em que momento for que você esteja vendo este programa. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua vida, abençoe o teu caminho, porque é sobre isso que o programa Palavra e Luz fala. O programa Palavra e Luz é a tentativa de trazer para você uma luz, uma esperança, uma saída, um caminho para fora deste lugar triste e abatido em que você se encontra. É por isso que nós temos a graça e a misericórdia de Deus de podermos ter o Thiago Reuter neste programa, tocando e cantando para tocar o teu coração, para chamar a sua atenção para esse tempo, porque esse é um tempo de escolha, é um tempo de atitudes e decisões, mas decisões diferentes, decisões que edifiquem, transformem, abram novas veredas para a sua vida. Escolhas feitas hoje não podem mais serem escolhas fáceis, superficiais, escolhas descartáveis, escolhas apenas para o dia de hoje. Não, nós estamos vivendo um tempo em que as escolhas devem ser definitivas. Nós estamos vivendo um tempo em que as escolhas precisam resultar em profundidade. Nós estamos vendo um tempo em que quando nós tomamos uma atitude, essa atitude deve transformar a nossa vida radicalmente, porque se a nossa vida não está sendo transformada radicalmente pelas atitudes que nós estamos tomando, então as atitudes que estamos tomando são falsas, são vazias e certamente não mudarão a nossa vida. O programa Palavra e Luz, que eu tenho a alegria de fazer junto com o Thiago Reuter, com o Jair Vilas Boas, com a pastora Raquel, com a Elô, com a Silésia, é para dizer exatamente isso para você, que as suas escolhas devem ser escolhas profundas e transformadoras, e esse programa toda sexta-feira ao vivo vem aqui colocar mais um ponto neste caminho que você está percorrendo ou pretende começar a percorrer agora. Muito bem, olha só, você sabe que nós ficamos durante 1000 anos pelo menos, quando os homens caminhavam com sabedoria espiritual e conhecimento humano. Durante 1000 anos, a sociedade soube transformar,
soube amalgamar conhecimento humano e sabedoria espiritual durante 1000 anos. Foram os 1000 anos da Idade Média, que você aprendeu na escola que a Idade Média, as trevas, a escuridão, a coisa horrorosa. Não é nada disso, meu querido, tudo isso é mentira, tudo isso é história enganosa, para justamente levá-lo a acreditar que não é possível que o conhecimento humano e a sabedoria espiritual possam caminhar lado a lado, e elas caminharam. Não como se pretende fazê-la caminhar agora, porque hoje se faz esse discurso de conhecimento humano e sabedoria espiritual, mas essa sabedoria espiritual que está sendo veiculada, transmitida e levada a cabo agora é um outro tipo de sabedoria espiritual, que não é a que eu estou falando aqui para você. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes, grande parte das vezes, você passa a fazer escolhas em que aquilo que você imagina que sabe, conhece, passam a determinar o caminho que você vai percorrer. Por exemplo, a grande maioria das pessoas pensa e acredita que a vida profissional que elas têm, que elas levam, é o centro da existência delas. Se eu sou dentista, todo o meu ser é ser dentista. Se eu sou arquiteto, todo o ser da minha existência é a arquitetura. Essa ideia é uma ideia que está calcada num princípio que visa dizer que você é aquilo que você faz. Nós somos muito mais do que aquilo que nós fazemos. Olha só, a ciência acreditou durante muito tempo, e ainda vende esse discurso, embora ela mesma já não acredite mais nisso, de que se você conhecer todas as coisas, você poderá corrigir todos os erros e todos os problemas, como eu lhe disse agora há pouco. A ciência cartesiana, que é essa ciência que você conhece, tá? Por exemplo, você quer conhecer o corpo humano, então você divide o corpo humano em braços, sistema circulatório, sistema digestivo, a pele, tá? O coração, os ossos, tá? Os músculos. Estudando cada parte, você conheceria o corpo humano. É interessante, porque a ciência conhece o corpo humano perfeitamente, e esse mesmo corpo humano hoje sofre profunda dor. Esse mesmo corpo humano que a ciência conhece profundamente, que ela conhece quase que completamente, esse corpo humano está arcado com dores, está arcado com sofrimento, está arcado de doenças, de moléstias que atormentam a vida das pessoas. Ora, se conhecêssemos, teríamos a cura. Se conhecendo, nós teríamos um caminho para uma vida melhor. Porque agora que conhecemos, não alcançamos esse lugar. Eu tenho 46 anos e fiquei 30 anos da minha vida me dedicando ao conhecimento. O conhecimento filosófico, o conhecimento humano. E durante esses 30 anos, me dedicando ao entendimento do humano, me fiando nesse conhecimento, eu cheguei a um ponto, eu cheguei num lugar, eu cheguei num dado momento da minha vida, em que todo esse conhecimento estava colocado diante de mim, e eu estava com a seguinte pergunta: para que serve esse conhecimento? E por que eu fiz essa pergunta? Porque eu me sentia profundamente vazio, desesperançado, desanimado. Eu me perguntava, por que esse conhecimento? Qual é o fim que eu devo dar a esse conhecimento? Ou por que os fins que eu dei a esse conhecimento não me levaram a um lugar de contentamento e realização? A pergunta, ou a resposta para essa pergunta, é a de que a nossa existência é vocacionada para a eternidade. Nós somos seres vocacionados à eternidade. Nós somos seres que fomos chamados a vivermos não apenas e tão somente esse tempo, este plano em que nós estamos, mas nós fomos desenhados para vivermos para a eternidade. E nesta eternidade, neste lugar eterno onde nós fomos convidados a viver, aquilo que é possível amealhar, aquilo que é possível juntar aqui nessa terra, em termos de conhecimento, não é suficiente para nos dar um sentido para a nossa existência. Você conhece pessoas, por exemplo, que acumulam carros,
pessoas que acumulam fazendas, pessoas que acumulam joias, pessoas que acumulam livros, pessoas que acumulam viagens pelo mundo, pessoas que acumulam artes. E todo esse acúmulo de coisas não traz nenhum sentido a essas pessoas. Não consegue dar conta de sustentar, de ser um eixo que sustenta essas pessoas em suas vidas. E em algum momento elas vão se defrontar com uma crise existencial, onde elas se perguntam qual é a razão da sua existência, qual é o propósito da sua vida e para que serviu viver a vida tal qual elas viveram. É quando nós somos tocados por um chamado, é quando nós somos tocados pelo Espírito de Deus, nos alertando de que o caminho que nós temos para a nossa vida é maior, mais profundo, eterno. O caminho espiritual. Eu quero dizer para você que pode parecer bobagem, que Bíblia é coisa de gente ignorante, que religião, que espiritualidade é coisa de gente pobre, sem conhecimento, ignorante. Isso é um entendimento preconceituoso e recente, porque na verdade nunca foi assim. As Sagradas Escrituras, o conhecimento espiritual, ele sempre foi cultivado pelas pessoas mais ricas, mais importantes e mais sábias de todos os tempos, de todas as sociedades. Nesse tempo que nós estamos, é que apregoou, fixou, taxou e rotulou o conhecimento espiritual e bíblico como algo de gente ignorante, de gente que não tem conhecimento. Isso é um grande equívoco, isso é um profundo equívoco, porque a Bíblia está cheia de personagens, membros da corte, membros importantes, membros da elite de cada época e de cada povo, nos chamando a atenção de que, na verdade, o conhecimento espiritual é justamente aquele que dá fundamento, sentido, que dá segurança e permite às pessoas, tendo o conhecimento espiritual, darem um sentido mais profícuo, um sentido mais virtuoso ao conhecimento humano. Mas eu volto daqui a pouco para conversar com você sobre isso, e eu quero que você fique mais uma vez com uma canção que o Tiago traz para você. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vêm as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Senhor, nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo teu. Eu sou abençoado se vivo obediente,
mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora vivo a vida de Deus. Escolho ser amigo de Deus. Que linda essa frase. Eu escolho ser amigo de Deus. E por que alguém escolheria ser amigo de Deus, sendo que ele pode ser amigo do vereador, do prefeito, ser amigo de algum empresário, ou ser amigo de um velho amigo da infância? Por que alguém escolheria ser amigo de Deus? Alguma razão muito importante existe por detrás desta afirmação, para que a pessoa diga isso numa canção tão bonita, Tiago, como esta música. Ser amigo de Deus, meu querido, coloca você em outro patamar. Ser amigo de Deus te coloca num caminho que são os caminhos de Deus, e os caminhos de Deus, como diz a palavra, são mais altos do que os nossos, porque os planos de Deus para as nossas vidas são mais elevados, mais profundos do que os nossos. Por mais que você planeje a tua vida, por mais que você planeje a tua vida, por mais que você organize todo o tempo da sua existência, toda essa organização e todo esse planejamento estará fadado a nada. Porque ser amigo de Deus, aí sim, faz, conecta, liga, projeta você na existência de uma forma completamente diferente. É importante que você saiba disso. É importante que você perceba isso. É importante que você abra o teu coração para isso. Eu não estou dizendo que o conhecimento humano não é bom, que o conhecimento humano deve ser descartado, eu não estou falando isso. Eu passei grande parte da minha vida buscando esse conhecimento. E eu não joguei esse conhecimento humano, não apaguei ele da minha mente, só porque agora descobri, só porque agora me foi dado a revelação de que o conhecimento espiritual, que a sabedoria espiritual é maior, mais profunda e mais alta. O que eu estou dizendo para você é que o seu conhecimento humano pode ganhar um significado completamente novo e diferente, se você se abrir para a possibilidade de que o Espírito de Deus atue na tua vida. O que eu estou querendo dizer para você é que o Espírito de Deus, ele vai ocupar e ele vai entrar na tua existência num lugar que o conhecimento humano jamais pode chegar. Num lugar onde o conhecimento humano jamais pode preencher. O Espírito de Deus é esse lugar dentro de você que só o Espírito de Deus pode ocupar. Esse lugar que faz você se sentir desanimado e triste. Esse lugar de desânimo e tristeza só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E a sabedoria de Deus, ela confunde. A sabedoria de Deus, ela atrapalha o homem. Porque o homem racional não é capaz, com o seu conhecimento racional, de compreender os desígnios e os propósitos do conhecimento espiritual de Deus. A sabedoria espiritual de Deus. Por isso os homens ficam embasbacados, por isso os homens não compreendem os filhos de Deus, por isso os homens não compreendem porque as pessoas que creem em Deus agem como elas agem. Olha, sou eu, Luciano Alvarenga, eu estive aqui nessa TV durante 2 ou 3 anos, falando de coisas bastante diferentes dessas. Você talvez me conheça,
Eu lecionei em faculdade durante 20 anos. E cá estou eu com essa Bíblia na mão. Cá estou eu com esse texto sagrado do mundo ocidental. Cá estou eu com esse texto sagrado do mundo todo. Para dizer para você, enquanto um profissional que passou grande parte da vida se dedicando ao aprendizado, ao entendimento, ao conhecimento, de que eu nunca vi tanto sentido, de que eu nunca percebi tanta clareza, de que eu nunca percebi tantos caminhos abertos para aquilo que eu compreendo do mundo, como agora lendo a palavra de Deus. Mas calma, calma. O entendimento da palavra de Deus é um convite, é uma caminhada, é um processo, é um percurso. Da mesma maneira que você vai para a escola e faz o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, primeiro ano de faculdade, o segundo, após, primeiro ano de mestrado, da mesma maneira que tem um percurso para você adquirir o conhecimento humano, também existe um percurso, só que esse é um percurso diferente, é um percurso que o próprio Espírito Santo de Deus coloca no teu coração, não tem a ver com tempo, não tem a ver com anos, não tem a ver com grade escolar. O conhecimento espiritual de Deus vai chegar no teu coração de acordo com a tua sinceridade, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, de acordo com a tua disposição, de acordo com o teu arrependimento. Arrependa-se da vida que você leva. Arrependa-se daquilo que você viveu e fez até agora. Volte-se para Deus. Peça a Ele, Pai, Paizinho querido, olha para mim, Pai, cura o meu coração, me coloca neste lugar de sabedoria espiritual, cura o meu coração, sara as chagas da minha alma, e o Espírito Santo de Deus passará a derramar sobre você a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do céu, e essa sabedoria, ela será derramada sobre você, mais ou menos, de acordo com a tua vontade e o teu querer. Não tem a ver com anos, com passagem do tempo, tem a ver com a sinceridade do seu coração. Por isso eu quero ler essa passagem aqui que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Vai estar aí na tua tela, olha só, obrigado Mateus Omar, um grande abraço, Deus te abençoe Mateus. Certamente sobre a sua vida vai descer e ser derramada agora a presença do Espírito Santo de Deus, um refrigério, dando descanso e abrindo no teu coração um caminho, uma vereda, luz. Deus vai dar isso a você, ainda hoje. Olha só, Deus, porém, escolheu as coisas, olha só, presta atenção, por favor. Deus, porém, escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus faz coisas estranhas. Deus pega um assassino, um presidiário, um drogado e transforma essa pessoa profundamente. Transforma ele num pregador, transforma ele numa pessoa completamente nova. Deus pega alguém que mal sabia falar. Deus pega alguém que não tinha conhecimento nenhum de nada, nem conhecimento espiritual, nem conhecimento humano, um ignorante, uma pessoa esquecida e não vista por ninguém. E Deus eleva essa pessoa diante dos homens. Eu sei que você conhece, que você já viu muita gente por aí que você acha estranhíssima. Pessoas que falam assim, isso é enganação, impossível, isso é mentira. Isso aí não existe, isso aí não é verdade, porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus, Ele cura pessoas sobrenaturalmente diante dos olhos de médicos incrédulos, diante de doenças incuráveis. Deus traz cura. Deus transforma vidas diante de pessoas incrédulas, para justamente confundir essas pessoas. Segue o versículo dizendo, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo,
para confundir as fortes. Deus, ele pega pessoas que é improvável. Deus pega um candidato improvável. Deus pega um político da periferia, do baixo clero do Congresso, e transforma essa figura no presidente da República. Deus faz isso para confundir. Eu não sei porque que Deus está fazendo isso, mas Ele faz. Deus faz isso. Deus transforma vidas de qualquer um, como transformou a minha, como transformou a vida de tantas e tantas pessoas. Deus, Ele pega um personagenzinho chamado Gideão, da menor tribo de Jerusalém, da família mais pequenininha, um rapazinho lá, cheio de medo no coração, e transforma ele num guerreiro, e transforma ele no líder de um exército. Isso não são parábolas, não são mitos, não são histórias, isso são realidades registradas de um tempo que já passou, mas que está aqui para que nós possamos saber como Deus faz, como Deus age e como Deus transforma. E Deus está querendo transformar a sua vida, e ela pode ser transformada hoje, agora, se você assim deixar. Muito bem, eu quero convidar você a ouvir mais uma canção com o Thiago Reuter. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou ao seu. Do crente ao judeu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água
da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentio ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica. Dono de toda ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentio ao judeu, ninguém explica Deus. Glória a Deus, é o Espírito Santo de Deus, Senhor nosso Jesus Cristo. Derrame sobre você agora, nesse momento, uma paz do alto, uma paz do Espírito Santo, e que você receba hoje esse entendimento novo, profundo. Olha só, eu quero que você acompanhe comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Está aí na tua tela, obrigado, Mateus. Como, porém, está escrito, as coisas que o olho não viu, presta atenção. Palavra de Deus, cada frase, cada palavra, cada versículo é uma fonte de sabedoria espiritual. Então você tem que ler com calma e com atenção. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana, são as que Deus preparou para os que o amam. Ou seja, aquilo que nunca foi lido, que nunca foi ouvido, que nunca foi estudado, que nunca foi conhecido, aquilo que o homem não desbravou, que ele não sabe que existe, que ele não sabe onde está. A sabedoria que vem de Deus lhe dará isso. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria espiritual, lhe dará tudo aquilo que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram e que a sabedoria humana jamais alcançou. É o que está escrito nesse versículo. Continuando, versículo 10. Deus, porém, as revelou a nós pelo seu Espírito. A nós quem? A nós, aqueles que creem em Deus. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Ninguém sabe o que está no teu coração verdadeiramente. Nem os teus filhos, nem a tua mulher ou o teu marido que dormem na mesma cama que você, nem o seu melhor amigo, nenhum deles sabe o que está dentro de você, a não ser o seu próprio espírito. O seu espírito sabe o que está dentro de você verdadeiramente, assim como o Espírito de Deus conhece até as profundezas mais distantes e longínquas do próprio Deus. Pois, versículo 11, não é o 11, é o 12. Nós, contudo, é na segunda parte do 11 mesmo. Assim também, volta para o 11, vamos devagar. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também
ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Vou ler de novo. Nós, contudo, não recebemos o Espírito do mundo. Nós não recebemos o Espírito do mundo quando nós para cá viemos. O Espírito de sabedoria humana, nós não recebemos esse Espírito. Mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Meu amigo, Deus lhe deu uma infinidade de coisas. Deus lhe deu uma infinidade de descobertas. Deus lhe deu uma infinidade de sabedoria. Deus lhe deu uma infinidade de possibilidades. Deus lhe deu uma infinidade de vidas possíveis e felizes. Mas só o Espírito de Deus pode fazê-lo acessar todas essas coisas. O espírito humano, o espírito do mundo, o conhecimento humano, jamais vai abrir a porta daquilo que Deus tem para a tua vida, porque aquilo que Deus tem para a tua vida, apenas e tão somente o Espírito Santo de Deus pode lhe dar. 13. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhes parece loucura. Eu sei que o seu coração agora está tremendo de dúvida, falando, se Luciano, ele ficou louco, lá fizeram lavagem cerebral na cabeça dele, o cara era inteligente, eu conheci ele nossa, não dá para acreditar o que aconteceu com esse cara, fizeram lavagem cerebral nele, meu Deus, não querido, ninguém fez lavagem cerebral nenhuma em mim, é simples e tão somente o Espírito Santo de Deus em minha vida. Olha só, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhes parece loucura. Pode parecer loucura para você, só pode ser loucura o Alvarenga está ali na TV falando de Deus com a Bíblia na mão, isso só pode ser loucura, gente, não é normal. O cara estudou tanto que ficou louco. Não, querido, não fiquei louco. Eu acessei um novo nível de sabedoria. Eu saí do nível humano de sabedoria e acessei o nível espiritual de sabedoria. Eu aceitei a chave que Deus nos dá para acessarmos aquilo que Ele tem para nós. Ele me deu essa chave, eu a peguei, eu quero as coisas que Deus tem para a minha vida, e eu estou convidando você a fazer o mesmo. Parece loucura, porque Deus quer que pareça loucura. Não pense em você que você está sendo absolutamente inédito em achar que alguém com uma Bíblia, alguém como eu, com uma Bíblia na mão, numa sexta-feira à noite, falando na televisão, que isso é loucura. Todo mundo acha que é loucura, porque Deus quer que pareça loucura. Deus quer que pareça loucura, para que apenas e tão somente aqueles que Deus deseja serem tocados por Ele, sejam tocados por Ele. E eu creio que você é aquele, hoje, nesta noite, nesse dia, nesta hora, que será tocado pelo Espírito Santo de Deus. Continuando. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você acha que é loucura, porque você só pode discernir aquilo que eu estou fazendo espiritualmente. Você só pode discernir aquilo que Deus está fazendo na minha vida e na vida de todos aqueles que creem de forma espiritual. Ou seja, você precisa ter o software espiritual em você, para você entender como Deus age, porque Deus age de uma maneira completamente exógena e estranha ao conhecimento humano. Deus pega um fraco, um derrotado, Deus pega um miserável e o eleva às alturas, para justamente confundir aqueles que são fortes, aqueles que são ricos. Esse é o agir de Deus. Não pense que é loucura alguém como eu, que dedicou a vida ao conhecimento humano, que dedicou a vida ao conhecimento,
a sabedoria, estar com uma Bíblia na mão numa sexta-feira, lendo esse texto para você. Parece loucura, porque só pode ser discernido espiritualmente. E só o Espírito de Deus em você fará você compreender o que está acontecendo aqui agora. Continuando. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Quem é espiritual, eu sou espiritual. Deus me deu esse acesso a esse saber espiritual, para que eu possa discernir espiritualmente todas as coisas. Mas quem tem conhecimento humano não pode discernir aquilo que é espiritual. Eu posso discernir o que é espiritual e o que é humano, mas quem é humano não pode discernir coisa alguma, nem as coisas que são do conhecimento humano, porque as coisas do conhecimento humano são confusas e caóticas. Você já percebeu que ninguém se entende sobre coisa alguma? Que há uma profusão de conhecimento, de livro, de teoria, de teses, e ninguém se entende? Porque o conhecimento humano não traz nenhuma verdade, porque ele é limitado, ele é corrompido. O conhecimento humano é fraco, frágil, passageiro. O que é verdade no dia de hoje, não será mais verdade no dia de amanhã. Isso não acontece com quem é espiritual, porque quem é espiritual acessa um campo eterno. E acessando esse campo eterno, acessa uma sabedoria que não tem limites, acessa uma sabedoria que não é demarcada nem limitada pelo tempo. Eu convido você, eu chamo você agora a aceitar essa sabedoria espiritual. Eu convido você a abrir o seu coração. Eu convido você a ajoelhar-se agora, a colocar a mão no teu peito, clamar a Deus: Senhor, meu Pai, meu querido, me dê essa sabedoria espiritual que o Luciano está falando. Me dê essa sabedoria espiritual que a tua palavra, lida hoje neste programa, me disse. Se abra para essa sabedoria espiritual e todo medo vai acabar. Se abra para essa sabedoria espiritual e toda ansiedade terminará. Se abra para essa verdade espiritual e caminhos novos se abrirão na tua vida. Eu convido a você a perder o medo, a fazer essa escolha, a tomar essa atitude. Abra o seu coração, sem medo. Abra o seu coração. Imagine e pense, creia, que a sabedoria espiritual fará você alcançar níveis e lugares que Deus tem para a sua vida, muito superiores àquilo que você está vivendo hoje. E esse lugar que hoje aparece para você tão desanimador e sem sentido, perderá toda a cor, perderá toda a graça, perderá todo o significado, quando você, acessando este lugar de sabedoria espiritual, for tocado pelo Espírito Santo de Deus e uma nova vida se abrirá diante de você. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe mesmo, que o Espírito Santo de Deus toque a tua vida agora, nesse momento, e que um novo tempo se abra para você, um tempo na glória e na presença de nosso Senhor Jesus, hoje e sempre. É isso aí, Tiago. É isso aí. Muito obrigado, Deus te abençoe, tenha um ótimo final de semana, e para você que está nos assistindo em qualquer momento, em qualquer horário, do dia ou da noite na internet, que Deus te abençoe.
a ti. Em oração pedi, me acompanhe por onde eu for, me segure em seus braços de amor. Sei que a vida é muito mais quando entrego a ti. Meu coração mesmo que o mar vier me derrubar, seguro em ti estarei. Eu me lembro então, não preciso temer, sou filho do rei, do mudou meu mundo, tirou o escuro e trouxe a luz. Eu sou testemunha que o seu sangue pode salvar. Me acompanhe por onde eu for, me segure em seus braços de amor. Sei que a vida é muito mais quando entrego a ti.